cúpula da APEC, Xi Jinping diz diretamente a Biden que a China reunificará Taiwan, diz mídia americana. Quase um mês após a cúpula na Califórnia, detalhes dos bastidores do encontro entre líderes são relatados. Autoridades familiarizadas com a conversa ocorrida entre Biden e Xi Jinping descreveram o líder chinês como direto e sincero, mas não conflituoso. De acordo com 3 atuais funcionários, ex-funcionários dos Estados Unidos, ouvidos pelo canal NBC News, o presidente chinês Xi Jinping disse sem rodeios ao presidente Joe Biden que Pequim reunificará Taiwan com a China, mas que o momento ainda não foi decidido. A declaração do mandatário chinês aconteceu durante um encontro entre os dois líderes na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífica, APEC, em São Francisco, no mês passado. As fontes também disseram que Xi mencionou que a preferência da China é reunificar Taiwan pacificamente, não pela força. Um líder asiático também fez referência às previsões de militares norte-americanos que afirmaram que Pequim planeja reintegrar Taiwan em 2025 ou 2027, dizendo a Biden na reunião que eles estavam errados porque ele não estabeleceu um prazo. Outro ponto do encontro é que as autoridades chinesas pediram antes da cúpula que Biden fizesse uma declaração pública após a reunião, dizendo que Washington apoia o objetivo da China da unificação pacífica com Taiwan e não apoiam a independência da ilha, mas a Casa Branca rejeitou o pedido chinês. A porta-voz da chancelaria chinesa que participou da reunião, Hua Chunying, afirmou posteriormente que Xi Jinping tinha dito a Biden e a outros funcionários dos Estados Unidos que a questão de Taiwan continua a ser uma questão mais importante e mais sensível nas relações China e Estados Unidos. Wang acreditou que Washington deveria apoiar a reunificação pacífica da China e que Pequim realizará a reunificação, e isto é imparável. República Tcheca e Eslováquia solicitam à União Europeia a manutenção do suprimento de petróleo russo. A República Tcheca e a Eslováquia enviaram solicitação à União Europeia para que o suprimento do petróleo russo através do oleoduto Druzhba não seja interrompido, declarou o presidente da empresa russa Transneft, Nikolai Tokarev, nesta quarta-feira, 20 de 12 de 2023. Tanto a República Tcheca como a Eslováquia não tem possibilidade de obter petróleo de outras fontes, afirmou Tokarev em entrevista ao canal de televisão Rússia 24. O presidente da Transneft, maior empresa de oleodutos do mundo, declarou ainda que, embora a República Tcheca ainda consiga receber pequenos volumes de petróleo através de um oleoduto da Europa, a alternativa não é suficiente para abastecer o país. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, por sua vez, confirmou que o país continuará a refinar o petróleo bruto russo e a exportar combustíveis. O regulamento que permitia a Eslováquia vender produtos petrolíferos de origem russa ao vizinho havia expirado em 5 de dezembro. Ontem, a ministra da Economia eslovaca, Denisa Sakova, disse que a isenção foi prorrogada por um ano. O petróleo russo atualmente sofre sanções da União Europeia, mas a Eslováquia está autorizada a vender e a exportar produtos feitos a partir deste petróleo russo para a República Tcheca. Em novembro, o presidente do parlamento eslovaco, Peter Pellegrini, alertou que o fornecimento de petróleo na Europa poderia ser interrompido se a isenção de Bratislava das sanções da União Europeia ao petróleo russo não fosse garantida. Após o início da operação militar especial na Ucrânia, há quase 2 anos, o Ocidente procurou impor uma série de sanções à Rússia para prejudicar as receitas de Moscou no setor energético. Além disso, o conflito na Ucrânia também interrompeu o fluxo de gás russo para a Europa, o que levou ao aumento dos preços da energia e à escassez, forçando os países a procurar alternativas. Exportações de petróleo russo aumentam e se diversificam em 2023. Tokarev disse ainda que a Rússia vendeu para a China cerca de 100 milhões de toneladas de petróleo e 70 milhões de toneladas para a Índia. Ele acrescentou que a Rússia também tem novos rumos para as exportações, em particular o Egito, Marrocos, Birmania e Paquistão. A Transneft continuou, ele colocará em operação uma estação de bombeamento de petróleo na província russa de Irkutsk no primeiro semestre de 2024, o que permitirá fornecer mais 7 milhões de toneladas em embarques anuais do petróleo para a China por via férrea através do porto de Kosmino, no mar do Japão. Os Estados Unidos recebem apoio limitado de aliados para a operação no Mar Vermelho, diz mídia britânica. Países como a França e a Itália, que apoiam Washington em ações contra as investidas Houthis na região, no entanto, militarmente, aliados se mostraram mais reticentes. Em meio às investidas Houthis no Mar Vermelho, os Estados Unidos anunciaram através do secretário de Defesa Lloyd Austin
planos para estabelecer uma colisão multinacional para proteger a navegação na região, com o nome Operação Guardião da Prosperidade. Durante uma viagem ao Oriente Médio na terça-feira, Austin disse que as operações seriam acompanhadas por Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Países Baixos, Noruega, Seychelles e Espanha. No entanto, alguns desses aliados que afirmaram apoiar os esforços norte-americanos declararam também que não se juntariam totalmente à operação, relata a agência Reuters. O Ministério da Defesa francês disse que os seus navios permanecerão sob comando francês e não se colocou a postos para mobilizar mais forças navais, segundo a mídia. A França tem uma base naval nos Emirados Árabes Unidos e 1.500 soldados no Djibouti. Já a Itália declarou que enviaria a fragata Virgínio Fassan ao Mar Vermelho para proteger os seus interesses nacionais, mas ressaltou que a ação fazia parte de suas operações existentes e não da Guardião da Prosperidade. Por sua vez, a Espanha declarou através da sua defesa que só participariam em missões lideradas pela OTAN ou em operações coordenadas pela União Europeia. Não participaremos unilateralmente na operação do Mar Vermelho, afirmou o Ministério. Mais cedo, foi noticiado que Washington e seus aliados avaliam a possibilidade de atacar os Houthis, se considerarem que a operação Guardião da Prosperidade não é suficiente para resolver a crise. Os Houthis têm atacado navios na região em resposta à campanha militar israelense na faixa de Gaza. De acordo com o grupo, os ataques continuarão até o fim do cerco à faixa de Gaza e até ser libertada da entrada de alimentos e medicamentos. Nosso apoio ao povo palestino oprimido será contínuo. No final do dia, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que a Operação Atalanta, força naval do bloco europeu, ajudará os Estados Unidos na proteção da navegação marítima no Mar Vermelho. Lavrov, forças externas buscam guerra mais amplas no Oriente Médio. Na quarta-feira, 20 de 12 de 2023, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou forças externas não especificadas de tentar explorar o conflito entre Israel e militantes do Hamas em Gaza para desencadear uma guerra mais ampla. Tornou-se óbvio que algumas forças externas estão tentando explorar este novo surto no conflito Israel-Palestino para promover seus interesses e desencadear uma guerra regional, disse o ministro em uma sessão plenária no Fórum de Cooperação Russo-Árabe no Marrocos. Um conflito mais amplo vai dar continuidade à tendência estabelecida pelos Estados Unidos e seus aliados, acrescentou Lavrov. Ele acusou o Ocidente de estar por trás de 2 décadas de instabilidade no Oriente Médio, que viu o governo ser derrubado, centenas de milhares de pessoas serem mortas e outras fugirem para o exterior. O ministro acrescentou também que a Rússia continua os seus esforços para garantir a estabilidade a longo prazo das relações Israel-Palestina, com base em um quadro jurídico reconhecido internacionalmente. Em coordenação com os nossos parceiros, sobretudo os países árabes, continuamos os nossos esforços no interesse da estabilização da situação a longo prazo, da transferência do trabalho, da resolução do conflito para um nível diplomático e político, sobre o Lavrov. Lavrov acrescentou que a posição da Rússia sobre o assunto coincide com a dos países árabes, que reafirmaram o seu compromisso de resolver a crise com base em um quadro jurídico internacional universalmente reconhecido. Na cúpula da Liga dos Estados Árabes e da Organização para a Cooperação Islâmica, realizada no dia 11 de novembro de 2023, na capital saudita Riad. O Fórum de Cooperação Russo-Árabe foi criado em 2009 entre a Rússia e a Liga Árabe. De acordo com o memorando assinado no Cairo, os principais objetivos do fórum são continuar os esforços para estabelecer e consolidar a paz e a segurança internacionais, bem como contribuir para o desenvolvimento da cooperação econômica, comercial e financeira, incluindo a implementação de projetos comuns. No dia 7 de outubro, o movimento palestino Hamas lançou um ataque com foguetes em grande escala contra Israel a partir da faixa de Gaza, através da fronteira, matando mais de 1.200 pessoas e raptando cerca de 240 outras. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio total de Gaza e lançou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 19.400 pessoas foram mortas até agora em Gaza como resultado do conflito, segundo as autoridades locais. No dia 24 de novembro, o Qatar mediou um acordo entre Israel e Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros reféns, bem como a entrega da ajuda humanitária à faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou no dia 1º de dezembro. Nova Zelândia vai explorar a tecnologia militar do AUKUS e elevar a defesa com a Austrália, disse Premier. Nesta quarta-feira, 20 de 12 de 2023, o recém-possado Premier neozelandês Christophe Luxon disse que o seu país está interessado em explorar as oportunidades apresentadas pelo compartilhamento de tecnologia militar no âmbito do Pacto de Segurança AUKUS. Embora não tenha mencionado explicitamente a China, Luxon destacou um ambiente estratégico contestado entre os desafios no Pacífico como um dos impulsos que levam Wellington
a se aproximar da aliança militar formada por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, segundo o jornal Nikkei Ásia. Do meu ponto de vista, estamos interessados em explorar o segundo pilar do AUKUS, em particular as novas tecnologias, as oportunidades que podem significar para a participação da Nova Zelândia. Trabalharemos nisso ao longo do próximo ano, à medida que entendermos melhor e pensaremos sobre quais podem ser as oportunidades para nós, afirmou Luxon. O premier concedeu as declarações ao lado do seu homólogo australiano Anthony Albanese. Em uma entrevista hoje em Sydney, 20 de 12 de 2023, o primeiro-ministro neozelandês disse que a dupla discutiu a potencial participação de seu país no segundo pilar do AUKUS, uma vez que o primeiro pilar foi concebido para entregar submarinos de ataque com propulsão nuclear à Austrália, mas a Nova Zelândia tem forte posição antinuclear e mudar esse estado seria inegociável, diz Luxon. Sempre teremos nossa posição livre de armas nucleares. Isso não é negociável para nós na Nova Zelândia, declarou. O acordo AUKUS envolve a transferência de até 4 toneladas de urânio altamente enriquecido para fins militares dos Estados Unidos e do Reino Unido, 2 países com armas nucleares, para a Austrália, um país sem armas nucleares. Os estreitos laços de segurança com a Austrália, o único aliado formal de defesa da Nova Zelândia, são muito fundamentais, visto que o país enfrenta um mundo mais desafiador e complexo, acrescentou Luxon. Albanese afirmou que os países continuarão a melhorar a interoperabilidade das suas respectivas forças de defesa. A política externa da defesa neozelandesa tem em grande parte um consenso bipartidário na Nova Zelândia. E o atual governo está seguindo um caminho semelhante ao anterior governo trabalhista, que tinha se tornado cada vez mais preocupado com a crescente influência da China no Pacífico, escreve a agência Reuters. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, falou sobre as relações bilaterais com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, em uma conversa por telefone ontem, 19 de 12 de 2023, segundo a agência Xinhua. Marinha terá sucesso em programa de autossuficiência em urânio e um submarino nuclear brasileiro? Pergunta. Um problema que fez o Brasil entrar no seleto grupo de 13 países que dominam o enriquecimento de urânio para as diferentes aplicações no campo nuclear. Iniciada em 1979, a iniciativa da Marinha sempre teve como foco a autossuficiência brasileira e a viabilização do submarino nuclear. Mas, passados 44 anos, quais foram os êxitos do projeto? Pergunta. Ainda era o governo do então presidente Juscelino Kubitschek e o Brasil ignorou em 1958 o primeiro reator nuclear de pesquisa da América Latina. E o Brasil inaugurou em 1958 o primeiro reator nuclear de pesquisa da América Latina. Esse grande passo permitiu o início de estudos nas mais diversas áreas, produção de energia, defesa e até saúde, com os então inovadores radiofármacos. A partir da década de 1970 veio o projeto para a construção de 3 usinas nucleares no litoral do Rio de Janeiro, entre os 2 principais polos urbanos do país, a capital fluminense e São Paulo, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A primeira estrutura foi conectada ao Sistema Elétrico Nacional em 1985. Após 13 anos de obra, ainda maior, a segunda começou a funcionar em 2001 e juntas são responsáveis atualmente por 3,1% da geração de energia do país. Já a última, cuja construção foi iniciada em 1984, até hoje não saiu do papel. Paralelamente a tudo isso, de forma autônoma, a Marinha do Brasil iniciou em 1979 seu programa nuclear com 2 focos principais: o enriquecimento de urânio e combustível usado nas usinas e, consequentemente, busca a autossuficiência do país no processo e o ousado submarino nuclear. Qual a importância da energia nuclear para o Brasil? Pergunta. Apesar de ser considerado pequeno na comparação com grandes potências mundiais, todo esse histórico faz o Brasil criar um estruturado setor nuclear que vai além da geração de energia elétrica. Membro da Academia Nacional de Engenharia, o almirante Alan Paes Leme, Arthur, atuou no projeto de desenvolvimento do submarino com propulsão nuclear da Marinha por quase 15 anos. A Sputnik Brasil classificou como lentos, mas valorosos os avanços do país na área. Esse valoroso vai para todo o pessoal na área que trabalha incansavelmente para conquistar coisas sobre as quais ninguém fornece informação e que realmente fazem muito bem para o Brasil, com grande evolução e um arraste tecnológico monstruoso.
Esse desenvolvimento da área nuclear acaba servindo para outras coisas, tanto na área médica quanto mecânica e industrial. O que vem das pesquisas nucleares é uma lista imensa, resume o especialista. O programa nuclear da Marinha, para o qual o almirante atuou ativamente, foi o que conquistou mais sucesso no Brasil, tendo também estudos conduzidos pela área civil do governo, pelo Exército e pela Aeronáutica. Na época, o almirante Otton, uma das principais figuras responsáveis pelo programa nuclear brasileiro, viu tudo que estava sendo feito na aeronáutica e achou que seria melhor tentar partir para a ultracentrifugação no enriquecimento do urânio. E ele estava certo, acrescentou Arthur. Como o Brasil enriquece urânio? Perguntou. Desde então, o Brasil começou o domínio da tecnologia de enriquecimento do urânio, desenvolvido pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, a partir da década de 1980. E o programa de cooperação tem a meta de chegar à autossuficiência na produção do combustível nuclear até 2033. Estimativo para atender a 100% da demanda das usinas Angra 1 e Angra 2 e até 2037 para abastecer a futura Angra 3. Isso seria possível após a finalização, no ano passado, da primeira fase da usina de enriquecimento de urânio de Resende, Rio de Janeiro. O professor do Departamento de Energia Nuclear da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Aquilino Senra, disse à Sputnik Brasil que o objetivo só não foi conquistado muito antes por falta de investimento, já que a tecnologia já está dominada há muito tempo. Tudo isso foi desenvolvido de forma autônoma pela Marinha e por institutos de pesquisa. Isso é uma conquista fantástica, deter a tecnologia que eu comparo com o domínio tecnológico da prospecção de produção de petróleo em águas profundas ou da indústria aeronáutica, que fez o Brasil ter a terceira maior montadora de aviões comerciais do mundo, que é a Embraer, defende. O que o Brasil faz com o urânio? Pergunta. Outro benefício da autonomia brasileira, o benefício do urânio é baratear o custo da energia elétrica produzida nas duas usinas em Angra dos Reis. Não será uma redução drástica da tarifa, o maior gasto é com a manutenção de equipamentos e as paradas técnicas que são feitas. Porém, há o custo do combustível, que deve ser reduzido em pelo menos 10%, prevê Senra. Já com relação à conclusão de Angra 3, cujo anúncio da retomada das obras foi feito em junho pela Eletronuclear, o professor da UFRJ não é tão otimista e lembra que o projeto já tem quase 45 anos. É um absurdo completo, totalmente despropositado. Para você ter uma ideia, as usinas hoje estão sendo construídas no máximo de 5 a 6 anos, no mesmo patamar. Todo o custo aumenta muito. O saco de cimento que se comprava há 40 anos deve ter triplicado. O Brasil precisa selecionar projetos estratégicos para o seu desenvolvimento e tocar isso sem atrasar um minuto, seja na liberação de recursos, seja na realização das obras, seja no compromisso técnico das empresas, argumenta. Quando vai ficar pronto o submarino nuclear brasileiro? Pergunta. Muitas vezes considerada a menina dos olhos do programa nuclear da Marinha, a conclusão do projeto do submarino nuclear brasileiro ainda é uma incógnita. Apontam especialistas ouvidos pela Sputnik, apesar da previsão da entidade para 2029. A diferença com relação às outras embarcações aquáticas tradicionais é, segundo o almirante Alan Arton, a autonomia durante as operações. Um submarino convencional consegue operar na velocidade de patrulha por até 2 dias, dependendo do modelo. Ninguém vai detectá-lo, mas se usar a velocidade máxima para perseguir um alvo, a bateria vai durar 2 horas. Ele é ótimo para fazer a defesa perto de um porto, por exemplo, mas para realizá-la em profundidade ou mais distante da costa, leva muita desvantagem em relação ao nucleares. Exemplifica, apesar do nome. O último não carrega bombas ou armas, porém é movimentado por um reator nuclear. Você pode ficar 3 meses submerso. O único limite desses 3 meses não é por causa do combustível do reator, que dura anos, mas é por causa principalmente do estresse dos tripulantes. O nível chega a um ponto que as pessoas começam psicologicamente a cometer erros após esse período. Acrescenta o almirante, que lembrou que a extensão do território do litoral brasileiro é de quase 7.700 quilômetros. Submarino nuclear brasileiro, o boicote internacional. Para Aquilino Senra, outro motivo para além da questão orçamentária que atrasa a produção de submarino nuclear é justamente um boicote internacional. Está sendo feito o reator protótipo e, vamos assim dizer, é dominada a tecnologia, mas às vezes componentes precisam ser importados. Não por não termos capacidade no Brasil, mas ninguém vai fazer uma fábrica de válvulas, por exemplo, para atender uma demanda pequena. E nisso vem o problema e a pressão dos países centrais, que não vão disponibilizar esses componentes, declara. Por ser um grande avanço para a defesa brasileira, o especialista acredita que isso motiva a dificuldade das parcerias com outros países.
são narrativas para impedir transferência de tecnologia e que outros países consigam desenvolver a tecnologia, mas o Brasil insiste que tem capacidade demonstrada de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas. Nessa também conseguiu um avanço, mas pressões internacionais sempre existirão. Uma alternativa, segundo eles, são os membros do BRICS, principalmente China e Rússia, que poderiam ser aliados para ultrapassar esse obstáculo. Rhodes abrem a caixa de Pandora e põem em xeque o imperialismo e o sionismo. Os Rhodes pretendem fazer com que Israel e os Estados Unidos procurem evitar todo o custo até agora. Transformar o genocídio em Gaza numa crise mundial. Atingir o calcanhar de Aquiles do inimigo, a economia, ao bloquear o trânsito pelo Mar Vermelho de qualquer embarque israelense ou com destino a Israel. Pelo lado de Israel, os prejuízos à sua economia já contam bilhões de dólares. O jornalista libanês Khalil Harbi destacou em artigo no The Crowd que Israel importa e exporta quase 99% das mercadorias por via fluvial e marítima, e que mais de um terço do seu PIB depende do comércio de mercadorias, segundo o Banco Mundial. Esse é um duro golpe que compromete diretamente a continuidade da matança desenvolvida pelas forças sionistas em Gaza, que já custaram a vida de 20 mil pessoas. Mas a ação Houthi não é espetacular apenas porque atinge a coluna vertebral da máquina genocida de Israel, e sim principalmente porque está paralisando a economia mundial, isto é, o próprio funcionamento do regime capitalista, que está na raiz do problema da guerra de agressão no Oriente Médio. E quem admite isso é nada menos que o principal órgão de imprensa dos banqueiros internacionais, do The Economist. Uma nova crise de Suez ameaça a economia mundial. Um artigo em que se preocupa o veículo destaca que o bloqueio naval imposto pelos Houthis tem o potencial tanto de escalar a guerra e expandir para o restante da região, como também prejudica radicalmente o comércio global. A principal alternativa para Israel e os Estados Unidos seria atacar militarmente o território do Iêmen, que é governado pelos Houthis, mas estes poderiam retaliar não apenas com ataques a Israel, como também aos aliados árabes dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, principalmente contra seus campos petrolíferos, o que levaria brutalmente a uma crise econômica com a crise do petróleo, que já se iniciou. Por isso mesmo, enquanto os Emirados Árabes Unidos, que é uma ação contundente contra os Houthis, os sauditas são recebidos. Mas isso não impede que Riad participe junto com o Egito em ações marítimas orientadas por Washington para tentar conter os ataques Houthis, contra quem a Casa de Saúde tem guerreado há quase 10 anos, devastando o Iêmen e tornando o país, que já era o mais pobre do Oriente Médio, uma terra onde ocorre a maior catástrofe humanitária dos últimos 100 anos. Segundo os próprios organismos das Nações Unidas, para ter uma ideia do estrago que as casas estão fazendo, basta observar alguns dados. Cerca de 2% do comércio mundial anual depende da rota que passa pelo Canal de Suez e pelo Estreito de Bab al-Mandab. É por ali que chegam à Europa e à América as embarcações que vêm da Ásia e vice-versa. A rota Singapura-Roterdã tem duas alternativas. A passagem pelo canal do Panamá ou pelo Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Mas elas são 40% mais longas, pelo menos 10 dias a mais de viagem, o que eleva dramaticamente os custos das viagens, acarretando o aumento das tarifas e dos preços dos materiais transportados, que são transferidos para os consumidores do mundo todo. Além disso, o canal do Panamá está secando, o que obriga a reduzir quase pela metade o número de navios que passam por ali a cada dia. Assim, os preços de todas as mercadorias que passariam pelo Mar Vermelho e agora deverão passar pelo Cabo da Boa Esperança aumentarão significativamente, atingindo todos os países do mundo. Existe uma terceira alternativa, o Mar do Norte, cuja rota entre a Ásia e a Europa é a mais curta que a de Suez. A grande ironia é que o país com maior controle sobre a rota é a Rússia. Os neoconservadores devem infartar. Pelo Mar Arábico, entre a Índia e a Península Arábica, passa um terço do fornecimento de petróleo marítimo. E o bloqueio do Mar Vermelho, mesmo que os Houthis tenham garantido que só vale para navios relacionados com Israel, na verdade, faz com que todas as empresas tenham sido adquiridas, causando o aumento do preço do petróleo devido ao desvio da rota. A British Petroleum já anunciou que não passa mais por ali. Mais de 60% das linhas de navegação internacional já suspenderam o transporte para Israel pelo Mar Vermelho. E as empresas que planejam mudar de caminho, como a Maersk, MS, CMA, CGM e Hapag-Lloyd, representam mais da metade do transporte global de contêineres. A hora da verdade para os regimes árabes. A ação Houthi representa um divisor de águas não apenas para a guerra de agressão israelense com os palestinos, mas também para a expansão das forças no Oriente Médio. Mohamed Abu Salam, porta-voz do movimento Alam, o nome oficial da organização Houthi, indicou que o caráter da operação
A causa palestina não está aberta para negociação e nós não podemos aceitar o que está acontecendo com o povo de Gaza. Trata-se de uma ação verdadeiramente solidária, internacionalista, motivada pelos mais nobres sentimentos de irmandade com os palestinos. Os Houthis, neste momento, são a expressão máxima do sentimento de todos os muçulmanos do mundo inteiro e de milhões de não muçulmanos, humanistas, progressistas, democratas, socialistas. Sendo assim, tem um respaldo moral inabalável, inatingível. Todas as palavras que os demais países de maioria muçulmana foram emitidas demagogicamente nos últimos 2 meses estão sendo confrontados pela ação concreta extremamente quente dos Houthis, que sequer controlam todo o território do pequeno e miserável Iêmen. E embora os Houthis tenham a vantagem de não dever justificativos a nenhum outro governo, exatamente pelo seu caráter excepcional de ser um governo paralelo que já está em guerra, portanto não tem nenhum rabo preso. Isso não significa que não haja consequências para suas ações. A primeira delas já está valendo e passou despercebida. No início do mês, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas anunciou a suspensão do fornecimento de ajuda alimentar para as zonas controladas pelos Houthis, o que significa uma sentença de morte pela fome para mais de 13 milhões de iemitas que dependem dessa ajuda. Foi uma clara retaliação dos Estados Unidos e de Israel ao bloqueio naval do Mar Vermelho, com a marca do imperialismo, ou seja, uma vingança contra os civis e os mais vulneráveis. Agora, os Estados Unidos vão patrulhar o Mar Vermelho para tentar impedir os confiscos de navios e os ataques vindos dos Houthis. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, anunciou após a chegada a Tel Aviv que a Operação Guardião da Prosperidade contará com participação do Reino Unido, França, Canadá, Itália, Holanda, Espanha, Noruega, Bahrein e Seychelles. Os porta-aviões nucleares Eisenhower já estão no Golfo de Aden. Mohamed al-Baghdadi, membro do Conselho Político Supremo do governo Houthi, chamou a coalizão de uma aliança mais suja da história que será combatida na batalha mais honrosa da história. A Jihad Islâmica Palestina, por sua vez, declarou: as declarações de Austin são uma vitória estadunidense descarada para o inimigo sionista, permitindo a continuidade dos seus crimes bárbaros e nazistas contra o nosso povo palestino. A incitação de Austin contra o irmão Iêmen é uma tradição descarada da arrogância estadunidense. É uma vergonha para os regimes árabes e para os povos da nossa nação que não tomem medidas para responder à agressão estadunidense e à sua orientação para continuar a guerra de extermínio. A participação do Bahrein revela que os regimes subservientes ao imperialismo do mundo árabe não apenas não tomam medidas contra os Estados Unidos e Israel, mas que são seus cúmplices ativos no genocídio do povo palestino, na opressão contra todos os povos árabes. Bahrein, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Egito, o quinto maior fornecedor de petróleo para Israel, são grandes parceiros comerciais do regime de Tel Aviv, diante dos bloqueios do Mar Vermelho. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Jordânia já pretendem operar conjuntamente para transportar as mercadorias por caminhão do Mar Arábico para Israel através de seu território. Elas participam na prática da coalizão imperialista anti-Houthis, mas pela via terrestre. Afinal de contas, a demagogia pró-palestina desses regimes é só perfumaria para encobrir o fétido apoio ao massacre. Um apoio obrigatório, porque, não sendo assim, esses regimes desaparecem, pois quase absolutamente sustentado pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. O fechamento do canal de Suez vai acabar com a já combalida economia egípcia e Abdel Fattah al-Sisi, para se manter na posição de poder que foi entregue pelo imperialismo, tem de se mexer para romper o bloqueio, unindo-se abertamente a Israel, que já controla o regime egípcio há 50 anos. O mesmo vale para os estados artificiais do Golfo Pérsico. Mohamed al-Baghdadi declarou o grande X da questão para os países árabes. Como serão vistos os países que correram para formar a coalizão internacional contra o Iêmen para proteger os perpetradores do genocídio israelense? Pergunta. E como será visto o Iêmen, que atuou com vontade oficial e popular para defender o genocídio israelense contra o povo palestino? Pergunta. Para deter. Os Houthis já tiveram grande popularidade no Iêmen, sendo apoiados pela maior parte do seu povo, que foi o fator determinante para manter uma guerra de resistência à agressão saudita durante 10 anos. Seu posicionamento firme como representante de um dos povos que mais realizaram manifestações multitudinárias em defesa da Palestina os coloca definitivamente no eixo da resistência ao imperialismo no Oriente Médio, com um destaque monstruoso. Assim como o heróico Hamas demonstra aos milhares de árabes e ao 1,5 bilhão de muçulmanos, mais de 20% da população mundial, que somente o posicionamento radical e levantamento armado das massas podem fazer frente à esmagadora opressão que prejudica as potências imperialistas. O governo fantoche, que controla a outra parte do Iêmen, apoiado pelos sauditas e americanos, se decidiu abertamente a tomar parte da coalizão marítima contra os Houthis, com medo de precipitar a sua queda pela rebelião popular no território onde ainda governa
Na verdade, muitas pessoas se voluntariaram para combater o lado da resistência, palestina em Gaza. Israel e os Estados Unidos temem que a guerra se expanda e isso parece ser decisivo. Os confrontos com o Hezbollah são diários na frente norte, enquanto as bases militares delegadas dos Estados Unidos na Síria e no Iraque já sofreram ocorrências de ataques nos últimos 2 meses, além da mencionada possibilidade de ataque dos Houthis contra a Arábia Saudita, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos. Já o Irã, que tem atuado como um enxadrista na situação atual, apoiando indiretamente o Hamas, o Hezbollah e o Houthis, também podem ser compelidos a se envolver diretamente no conflito. Um agente do Mossad foi preso e executado por se infiltrar no país na semana passada. Teherã sofreu um ataque de hackers vindo de Israel. A Guerra Fria entre a nação persa e o Estado judeu artificial pode se transformar em uma guerra aberta, com a coalizão imperialista ameaçando a segurança nacional do Irã e a escalada da guerra Israel-Gaza, Oriente Médio comercial. As forças armadas do Iêmen vão tornar o Mar Vermelho um cemitério para a coalizão dos Estados Unidos se a aliança decidir tomar qualquer ação contra o Iêmen, disse o ministro da Defesa dos Houthis. O major-general Mohamed Al-Afid, segundo a revista Newsweek, as casas têm grande estoque de mísseis anti-cegueira e atacam mais barcos do que a armada dos Estados Unidos pode defender. Se as forças imperialistas lutarem para libertar o Mar Vermelho, será uma derrota monumental e evidenciará a sua fragilidade, fortalecendo ainda mais o eixo da resistência, elevando o nível da crise não apenas no Oriente Médio, mas mundial. A situação econômica da Europa se tornou extremamente difícil após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Com as grandes massas europeias sofrendo da inflação, desabastecimento, o encarecimento das tarifas de energia, saindo às ruas em enormes manifestações nas principais capitais. Ninguém mais aguenta a guerra fomentada pelos Estados Unidos e a União Europeia contra a Rússia. Esse sentimento, que no fundo é o sentimento anti-imperialista, se aprofundou diante das imagens de crianças sendo mortas como baratas pelas tropas israelenses em Gaza. As manifestações foram retomadas em solidariedade aos palestinos e contra o apoio dos governos europeus ao genocídio. Agora, as reivindicações econômicas serão amplificadas devido à crise do comércio global derivada do bloqueio ao Mar Vermelho. Não é mais segredo para toda essa massa populacional que a culpa pela crise no Oriente Médio, que se tornou uma crise mundial, é de Israel e, sobretudo, pelo seu patrão americano. De acordo com uma análise realizada pela empresa MIG-AL, 83% das publicações da internet sobre a situação na Palestina são justas a Israel, sendo também negativo para o regime sionista. 28% dos mais de 370 mil artigos publicados em sites com mais de 1 milhão de visitas mensais. Ainda que os grandes conglomerados monopolísticos da imprensa internacional mantenham uma linha editorial para Israel, a realidade se impõe às manipulações. A pressão da opinião pública é um dos 2 fatores. Um outro é a crise com o bloqueio do Mar Vermelho, que obrigaram os governos imperialistas a buscar uma solução para a carnificina realizada por Israel, criticando Tel Aviv após a ajuda no massacre. A França entrou em um conflito diplomático com Israel após um funcionário de seu Ministério das Relações Exteriores ter sido morto por um ataque israelense em Rafat, e a Itália e o Vaticano também entraram em contradição com Tel Aviv por um ataque mortal à Igreja Católica em Gaza. O Reino Unido e os Estados Unidos manifestaram preocupação com a morte sim desenfreada de civis, e outros países europeus vão sancionar colonos israelenses. A China possivelmente será obrigada a tomar uma posição mais ativa na busca pelo fim do genocídio, porque é um dos países mais afetados pelo bloqueio naval. Enquanto dentro de Israel, a execução de 3 reféns do Hamas pelas mãos das próprias forças de defesa de Israel gerou um clima insustentável para Benjamin Netanyahu. Some-se a uma resistência imposta pelo Hamas e pelas demais forças em Gaza, que se tornou uma faixa em um atoleiro para os soldados israelenses. Israel havia sinalizado que não teria mais um cessar-fogo com o Hamas. Agora, declarações oficiais já indicam que essa posição mudou e Israel possivelmente vai implorar um cessar-fogo ao Hamas. Essa seria mais uma vitória monumental e estratégica da resistência. Mais do que tudo, no entanto, seria uma afirmação que os imperialistas sionistas foram jogados para as cordas. Ou aceitaram a derrota em sua investida contra Gaza, com um cessar-fogo que pode resultar no fim da incursão atual para libertar o Mar Vermelho, ou manter o genocídio arcando com as consequências econômicas catastróficas. De qualquer forma, seria perder, e essa demonstração de fraqueza pode ser vista como uma oportunidade de vida de todo o eixo da resistência, para pôr fim em mais de 70 anos de ocupação israelense na Palestina. Não pode ser descartado um ataque coordenado entre todas as frentes contra Israel. As contradições políticas
afetarão principalmente os países do Oriente Médio, onde os governos terão de romper, ao menos parcialmente, com seus amigos imperialistas para garantir sua manutenção, ou cairão pela indignação das massas contra a traição à causa palestina. Já na Europa e nos Estados Unidos, o principal fator de desestabilização são as contradições econômicas, com a acentuação da queda brutal da qualidade de vida da maioria da população pelas consequências da insistência dos seus governos em manter as guerras de agressões imperialistas. Com o simples bloqueio marítimo, a organização de rebeldes esfarrapados e esfomeados conseguiu sacudir os pilares de todo o sistema capitalista mundial, expondo claramente a sua extrema fragilidade. O grande barril de pólvora mundial, o Oriente Médio, está começando a destruir e demolir todo o sistema em sua volta. Por Eduardo Vaz, que é jornalista especializado em política internacional, correspondente da guerra, e autor dos livros da reportagem O Povo Esquecido, a História do Genocídio e Resistência do Donbass e Bloqueio à Guerra Silenciosa contra Cuba.